Sejam muito bem-vindos, meu povo, a mais um quadro, a mais um episódio do Investigando Aprovados. O quadro é o mesmo, mas o episódio é novo. Investigando Aprovados, o nosso quadro onde a gente entrevista aprovados em medicina. Foram alunos do nosso programa de acompanhamento, Pilares, e tiveram resultados fenomenais, para que você, daí, possa se inspirar, possa aprender com os erros e acertos dessas pessoas, além de descobrir peripécias, né, e surpresas que na vida dos aprovados em medicina também acontecem. Às vezes vocês pensam que é tudo perfeito, vocês vão entender aqui que teve gente que nem acreditava que ia passar, passou depois de não sei quantos meses, então tem tudo isso. Mas o foco principal é a gente falar sobre uma coisa: organização, para quem estuda em casa. Porque a pessoa com quem eu vou conversar aqui estudou em casa, passou em medicina estudando em casa, inclusive em tempo recorde, após ter saído do ensino médio sem levar 4, 5 anos, como muita gente acredita. E o principal, eu diria que todo mundo que estuda em casa, o maior problema, ou no que as pessoas acabam quase sempre mais errando, é em organização e não tanto no estudo em si. Porque uma pessoa do presencial, por exemplo, tem a organização pronta, a organização é colocada para ela. Já uma pessoa em casa meio que tem que construir isso. Não esqueça de apertar já no botão de like, apertar nas 5 estrelas se você está escutando no Spotify, porque todo episódio que eu esqueço de falar isso tem menos like, tem menos 5 estrelas lá, porque vocês esquecem. Então não se esqueça, até para você sempre estar recebendo novos episódios. Agora sim, vamos lá. Depois dos avisos paroquiais, Isa, se apresenta pra galera. Oi, sou Isabela, fui da turma 7 do Pilares e fui aprovada em Medicina na UniOeste e na UFVJM. Show de bola! E ó, agora melhorou a conexão, tá tudo certo. Antes a gente tentou gravar, galera, e tava tendo alguns problemas com conexão, mas agora tá fluido pra caramba e a gente pode entender tudo dessa história. Bom é que, como a gente tinha começado a gravar antes, eu já sei de algumas coisas que vocês não sabem, eu quero que vocês saibam também. Isa, você passou algum tempo depois de você ter feito a prova. E aí, tem muita gente que sempre faz uma prova e às vezes, acabou tudo, tá perdido. Você acreditava que estava perdido também? Como é que foi isso aí? Bom, eu fiz o Enem em 2022, quando eu ainda estava no terceiro ano, né, do ensino médio, estava para me formar. E eu deixei minha nota... Eu não sabia disso aí. O quê? Isso eu não sabia? Eu achei que era o ano após o terceiro ano. Então temos uma aprovação direta do terceiro ano do ensino médio, dá pra se dizer assim? Sim, Caraca! Na verdade... Tá, interessante, isso aí nem eu sabia. Mas vamos lá. E eu deixei a minha nota no primeiro SISU, deixei minha nota na UniOeste, né? Mas não passei, fiquei em 20º de 10 vagas, né, da ampla, e deixei meu nome na lista de espera, né? Meu nome ficou aí nessa lista de espera por muito tempo, né? Chegou o SISU do meio do ano, coloquei minha nota novamente na UFVJM. A UFVJM era uma faculdade que tinha o início do ano letivo apenas em 2024, né? Agora, no caso, mês que vem. Então, foi uma colocação um pouco estratégica, porque eu tinha a chance de passar em segunda chamada, né? Eu não tinha nota para uma chamada regular. E era uma aprovação que me garantia uma vaga em medicina, numa faculdade federal, obviamente, mas que me dava tempo de preparo e ainda um tempo para fazer outras provas, de fazer o Enem novamente, de fazer outros vestibulares. Então, essa aprovação, ela foi muito estratégica, né? Ela foi pensada de forma estratégica, porque eu garantia uma vaga, e de fato eu passei depois da segunda chamada, né? Ela me garantia uma vaga, me dava uma certa certeza de que se eu não passasse naquele período em outro lugar, eu ia cursar medicina, né, numa federal. E aquilo tudo foi pensado para eu me preparar melhor para outros vestibulares, tanto que eu continuei estudando, continuei fazendo simulado, continuei me organizando para tudo isso, até que inesperadamente eu passei no chamadão da UniOeste em agosto, né, um mês depois de eu passar no UFVJM. E isso em agosto de uma prova que você fez em novembro do ano anterior. Isso. Caraca.
Depois de eu não esperar mais que eu ia ter chance de passar lá. Então, assim, já estava estudando, já estava fazendo simulado, passou, estava guardando ali, né, uma vaga para, caso não dê nada certo, só vai começar em 2024, então, se no final de 2023 não der certo, eu ainda tenho como cursar, mas ainda você passou pelo SISU em chamada, foi, sei lá, uma chamada complementar muito tempo depois mesmo. Foi o chamadão. Eu não sabia da existência do chamadão, para falar a verdade. O edital explica o que é saiu. o chamadão. O chamadão são basicamente, assim, pelo que eu entendi, são vagas assim que sobraram, né? E eles chamam, tipo, 10 pessoas dessa lista de espera, né? E essas pessoas comparecem e elas são chamadas de acordo com a ordem da lista de espera. Então, por exemplo, no meu caso, tinham 3 vagas, né? Saiu um edital dizendo que tinham 3 vagas para ampla, né, da medicina, e eu estava em segundo lugar da lista de espera. E eu estava dentro daquele grupo, né, daquelas 10 pessoas que foram chamadas, né, nessa minha vez. O que estava em primeiro não foi. Aí tinha eu. Aí, se eu não me engano, o que estava em terceiro não foi. O que estava em quarto, daí apareceu o que estava em quinto, em sexto, ou quinto e sétimo, eu não lembro ao certo. Né, que hoje são meus colegas. Caraca, então Mas, assim, são pessoas que também provavelmente nem esperavam e passaram. Pra ver, eu acho que é um ponto muito importante, né? O quanto as pessoas, várias vezes, já ignoram ou nem olham as outras chamadas, não são antenadas nisso e às vezes pode ser onde está a tua vaga. Óbvio que não quer dizer que você tem que ficar sempre esperando e não estudar, mas você tem que saber que, olha, se você fez um trabalho direitinho, né? Às vezes pode acontecer de daqui a alguns meses você ser chamado para uma prova que você batalhou até o fim. Fica até a lição, né, Isa? Eu acredito que para as pessoas que muitas vezes fazem uma prova, isso aí não vai dar em nada. Não é a prova que eu tenho como foco principal. Eu não sei se o Enem era o teu foco principal desde sempre, mas acontece que às vezes as pessoas, por exemplo, fazem o Enem e já, não vou passar no Enem, já vi que não vai dar. E tem algum outro vestibular depois. E a pessoa faz aquele vestibular, às vezes, eu já não passei no Enem, não vai dar em nada. Cara, às vezes tá numa prova como essa que vai ser o seu daqui a algum tempo. Você vai, passei por aquela prova que eu nem esperava. Então medicina tem dessas. Tanto a pessoa fazer o Enem, às vezes, não passar, mas passar por algum vestibular que ela não esperava, como também, às vezes, a pessoa fazer um vestibular, não passar pelo vestibular que ela esperava e acabar passando pelo Enem. Eu acho que foi o seu caso, não foi? O seu foco, qual que era? o meu foco era o FPR. Vestibular da FPR. Eu, na verdade, como eu estava no terceiro, né, eu não tinha tanto tempo assim disponível, né, para estudar. Então, eu acabei despendendo todo o meu tempo para estudar para o FPR, né? Eu quase não usei nada do meu tempo para o Enem. Então, quando eu não passei para a segunda fase, porque foi por muito pouco que eu não passei para a segunda fase, já tinha passado o primeiro dia, né? Porque saiu um dia depois do primeiro dia o resultado, e eu não tinha feito a melhor prova da minha vida, né? Tanto que a quantidade de acertos eu fiz mais no meu segundo ano do que no meu terceiro. Eu não fui tão bem quanto eu esperava. O desempenho diminuiu. Meu desempenho, eu fui muito bem, eu melhorei em redação. Eu mantive em humanas e eu caí completamente em linguagens. Eu acho que eu tirei a menor nota dos 3 Enems, né, do ensino médio que eu fiz, foi a minha menor taxa de acerto em linguagens. Caramba. E aí E daí eu não fui confiante. Nossa, isso aí já era. Não fui confiante para o segundo dia. Também não tive a melhor nota, assim, em questão de acerto em matemática, e eu aumentei um pouquinho em natureza, mas matemática diminuiu muito. Então, eu não fui confiante para a prova, eu não fui confiante para o Enem, porque eu estava confiante com a FPR, não deu certo, já não tinha feito um bom primeiro dia, e o meu segundo dia também não foi um dos melhores. E foi o que trouxe da prova? Eu saí da prova, assim, achando que eu falei, não vou passar.
Uhum. Não tem chance, patrão. Tanto que eu fiz 133, se eu não me engano. Agora, Tipo, normalmente o pessoal fala, tem que fazer no mínimo 150, né? 145. E eu fiquei com 133. E eu pensei, não vai dar. e na Não vai dar. redação, quanto foi? Fiz 980. Tá, a redação contribuiu bastante. Mas aí tem um outro ponto, que é o seguinte, ó. Quando você fala, eu fiz a UFPR, que é um vestibular que tem 2 fases, fiquei por muito pouco de ir para a segunda fase. Eu fui lá fazer o Enem já, não tão confiante, não tive meu melhor desempenho, mas tem uma coisa, tudo o que você tinha feito, e essa é a importância para qualquer pessoa que quer passar direto do ensino médio, né? Direto do terceirão. Tudo que você tinha feito já nos anos anteriores, aquilo ali se manteve. E o que você fez, você não perdeu. Pode ter baixado o desempenho um pouco, mas é como se fosse tipo assim, eu sempre gosto de pensar dessa forma. Pensa uma pessoa que ela tá muito confiante. Nossa, ela vai pro Enem assim, a pessoa mais confiante da vida. Só que ela não tem tanto conteúdo. Não tem. Agora pensa uma outra pessoa que tem base, que tem conteúdo, que fez um extensivo bem feito. E essa pessoa vai pro Enem meio desanimada. A pessoa pode ir meio desanimada, só que o desempenho é como se o ânimo ou desânimo fosse subir ou baixar um pouco o desempenho dela, só que o desempenho dela já é alto. Então mesmo que baixe um pouquinho, ainda não vai baixar para 80, para 90. Ainda não vai baixar a redação dela para 800. Então é como se... Quando a melhor forma da pessoa se blindar de fatores emocionais, de provas que ela pode fazer e podem dar certo, é a pessoa ter uma boa base. É a pessoa ter um aprofundamento nos conteúdos da melhor forma possível. Esse é o objetivo sempre. E eu acredito que você construiu isso muito bem durante o seu terceiro ano. Na verdade, eu comecei a estudar para Enem no primeiro ano do ensino médio. Tá aí. Quando teve a pandemia, eu estava em outra escola, né? Depois eu voltei para outra escola no segundo e no terceiro, mas a gente não tinha tantas aulas. A gente não tinha tanta aula online, eram só algumas matérias, a maioria ficava assim por PDF, né? Por conta da Mandava os pandemia. documentos, né? E daí eu assinei uma plataforma de aula, peguei o YouTube e falei, é agora, vou estudar. O meu primeiro ano foi um ano que eu estudei muito, estudei pra caramba, eu avancei muito. E daí eu peguei o segundo ano também e fui. Peguei o embalo, fui construindo. O terceiro ano eu fui lapidando mesmo. Tinha muita coisa que eu não sabia ainda. E que eu dominei, que eu aprendi muita coisa no terceiro ano. Mas eu tive que lapidar aquilo que eu já sabia. Foi um processo. Não tem, verdade. Isso aí é imbatível. Porque assim, quando eu perguntei lá, no que você acha que você se tornou boa ali na sua prova, você, eu não sei nem como é que... Presta atenção. Não existe nada melhor para uma aprovação em medicina do que uma única coisa. Um extensivo bem feito. No seu caso, né? Quando a gente fala extensivo, a gente fala um ano de cursinho. Só que um ano de cursinho trabalha os 3 anos de ensino médio. E você fez os 3 anos de ensino médio muito bem. É isso. Qualquer vestibular, qualquer prova vai cobrar os conteúdos do ensino médio. Então, quando as pessoas pensam, mas porque eu tô aqui no cursinho há muito tempo e não sei o que, eu ainda não passei. Às vezes a pessoa não pegou em um ano de cursinho, ela ainda não pegou aqueles conteúdos de fato dos 3 anos de ensino médio e aprendeu muito bem. E você fez isso durante os 3 anos de ensino médio. E agora a nossa missão aqui, então, é entendendo como que você veio fazendo esse aprofundamento nos conteúdos e como que você foi aprendendo muito bem esses conteúdos. Então, primeira coisa que eu quero saber de ti, quais erros você enxerga hoje que lá no teu primeiro ano você cometeu, por exemplo, você fala, nossa, eu poderia ter feito isso aqui melhor no teu segundo ano em questão de aprendizado, de aprender os conteúdos ali. De cara, meu primeiro ano eu só assisti aula.
Eu não fazia questão, eu não fazia simulado, não fazia prova antiga. Foi o principal erro, assim, era uma das coisas que eu mais me arrependi de não ter feito. Tá. Eu pegava, eu assistia aula de 7 da manhã até a noite e eu ia aula por aula, aula por aula. Eu quase não pegava para praticar. Tá. Problemão. Problemão. E você Né? Ainda corrigiu bem isso que a no gente segundo? fez isso no início. Sim, total. E no segundo eu já comecei a fazer alguns simulados, mas eu não fazia tanto, né? Eu Tá. fazia assim, um por mês, no máximo. Né? Eu não tinha essa preocupação, né? Assim, eu não tive essa preocupação logo de cara no segundo ano. Mas Porque eu já nem- comecei a fazer. Mas nem precisa tanto. No segundo ano não precisa fazer simulado É. toda semana, né? Mas aí, como que você, tipo, foi mudando no teu segundo ano? O que já teve de mudança? Simulado? No meu segundo ano, eu comecei a fazer mais questões. Tá. Comecei a praticar. Porque, na verdade, a gente não sabe o que a gente aprendeu até a gente colocar em prática. Uhum. Né? Então, tinha muita coisa que eu acreditava que eu sabia, que eu tinha assistido a aula, que eu tinha anotado, que tinha, né, pegado muito bem nas aulas. Mas quando eu ia fazer uma questão, eu não sabia responder. Então, foi a partir daí que eu comecei a aprofundar e ver exatamente o que eu não sabia e o que eu sabia de fato. Legal. Foi o início do processo, né? Daquele processo, tipo, tem coisa ainda que eu preciso fazer, que eu preciso melhorar aqui. E a tua Mas- escola, no segundo ano, já estava presencial? Não, pelo que eu me lembro, não foi inteiro. A gente podia ir presencial, mas não era todo mundo que ia. Tá. E aí você aproveitava disso pra preferi ficar em casa. Você aproveitava disso pra ficar em casa estudando. Liberdade e tudo mais. Sim, Show de eu bola. tentava aproveitar ao máximo para estudar em casa. Aí, quando eu fui pro terceiro ano, voltou presencial. Assim, as primeiras semanas ainda podia ficar em casa, né? Ainda podia fazer online. Se eu não me engano, minha memória tá... É que tá depois das de um melhores. tempo a gente se perde um pouco nas datas. Eu entendo isso aí. Eu entendo. Mas eu acho que ainda tinha essa de poder ficar em casa. Mas eu fiquei ainda 1 ou 2 semanas em casa. E daí eu voltei presencial para a escola, né? Foi obrigatório voltar. Tanto que eu lembro que acho que as primeiras provas já foram presenciais. E eu levava as coisas para estudar na escola. Padrão. Nossa, a gente tava ontem numa reunião com a turma 15 e falando sobre, vocês têm que ter a apostila, seja a apostila de conteúdo, a apostila de prova antiga, levar pra escola. E aí uma menina tava na reunião da turma 15 ontem com um tablet, né? Ela falou, não, porque eu tô com o material todo aqui no tablet. Eu falei, você pode levar? Ela, claro, eu levo sempre. Eu falei, é isso aí mesmo. Ela leva o tablet pra aula. Fantástico. Eu levava, assim, no início eu levava conteúdo mesmo, né? Eu pegava e imprimia os conteúdos e levava para estudar. Tá. Mas ali para metade do ano, eu comecei a levar prova mesmo. E eu fazia prova, eu pegava algumas aulas e já começava a fazer prova, respondia prova. Não Porque tem era o nada melhor que tempo isso. que tinha. Aproveita o tempo. E daí, assim, você faz exatamente... Nessa maneira aí, você faz aquilo que a gente fala do Pilares, você tem que fazer um extensivo muito bem feito, que te permite passar em qualquer prova, e depois você tem que se especializar em uma prova. Ou seja, pegar uma banca, e aí provavelmente essas provas que tu levava eram da UFPR, eu acredito, e você estava se especializando naquela prova. Óbvio, às vezes a prova que você vai ser especialista não é a prova que você vai passar. Foi o seu caso, e é muito comum, se rodar o Investigando Aprovados aqui é o que mais acontece. Mas mesmo assim é importante a pessoa ter uma prova em que ela é especialista. Porque quando ela pega isso, eu imagino que o que você aprendeu com a prova da UFPR foi muito útil para a prova do Enem. Tô certo? Embora sejam modelos diferentes, a gente Total. aproveita muita coisa. E te ajudou, não te ajudou? Ajudou? E daí, às vezes a gente vê pessoas que estudam pro Enem, o foco principal no Enem, e elas nunca pegaram uma prova de vestibular. Só que quando você pega uma prova antiga de vestibular, tu tem uma gama de aprendizado ali muito maior, às vezes, do que uma simples prova do Enem. Então, tudo de conteúdo que tu consegue extrair daquela prova, né? Isso. Massa. Nossa,
É totalmente diferente quando tu pega uma prova do Enem, tu pega uma prova de vestibular. São coisas totalmente diferentes. E aí, desde o meio do ano, você foi fazendo essas provas, então levava pra escola. Show. Tanto que nas férias do meio do ano, a gente tinha mais ou menos um mês e pouco de férias no meio do ano. Eu estudei. Fui estudando, fui pegando a apostila, fui fazendo prova, fazendo questão. Porque eu pensei, esse aqui é o meu tempo livre. Sim. Né? É o tempo que eu vou ter livre para fazer isso aqui e eu vou ter que avançar nesse conteúdo, porque eu estava um pouco atrasada, eu não tinha conseguido pegar muito bem o ritmo. Entendeu? Eu falei, vou ter que aproveitar isso aqui. Vou ter que aproveitar essas férias e estudar como se não houvesse amanhã. Agora, tem uma coisa que eu consigo perceber, assim, por isso que eu gosto dessa questão de investigando aprovados, porque, por exemplo, eu nem sabia que tinha sido direto do terceirão, aí eu já mudei totalmente o sentir e a forma como eu enxergo também, e já comecei a tentar caçar alguns padrões que é muito comum de quem passa direto do terceirão. A última entrevista que saiu foi de uma aluna que passou direto do terceirão. E é muito massa como vocês criam como se fosse um mundo paralelo, assim, ao terceirão, à escola. No seu caso, foi o ensino médio todo. Então, quando você fala, não, porque eu, durante o primeiro ano, tava pandemia, eu aproveitei, eu peguei o YouTube, tudo bem, era só ficar vendo aula, a gente sabe que não é o ideal, mas tu tava lá, entendeu? Tu tava, tipo, num mundo paralelo ali, vendo as suas aulas, vendo os seus vídeos. Aí no segundo ano, você começou, não, porque eu comecei a fazer uns simulados ali, um mundinho paralelo, aí cria um mundo paralelo, e no terceiro ano era você lá, sei lá o que estava acontecendo na aula, mas era a Isabela com as suas provas antigas puxando e resolvendo. Então, essa questão do mundo paralelo que vocês criam, assim, dentro da escola, eu acho muito massa. Porque, de fato, é o que dá resultado, né? Então, eu lembro bem, até faz muito tempo, mas só para ver como esses padrões sempre se repetem. Eu lembro de estar no terceiro ano do ensino médio, e tinha um colega chamado Luigi. Ele era um cara que desde o segundo, ele tinha decidido que ele queria passar em medicina. Tinha sido um dos únicos da sala, de fato, que pegou para estudar. Porque falar que quer medicina, sempre vai ter um ou outro, né? Mas o Luigi era o único cara da sala que estudava de verdade. E assim, sabe aqueles intervalos que o professor sai da aula? Eu lembro do terceiro ano, que era muito comum, que eles juntavam todos os segundos e ficava uma sala com 100 pessoas. Era um auditório, 100 pessoas numa mesma sala. Quando o professor saía, até entrar outro, imagina o que são 100 alunos de ensino médio de terceiro ano se levantando e indo conversar. A sala ficava uma zona. Era uma gritaria, era todo mundo conversando. Se tu olhasse, você ia enxergar uma pessoa sentada, como se, tipo, o mundo ao redor não existisse e ela tava lá, fazendo questões. Era o Luigi. Alguma coisa parecida aconteceu aí? Quando eu fui fazer o UFR, bem no dia do vestibular da UFR, tinha a mostra científica da escola, né, a mostra cultural. Então, naquela semana antes, eu tinha que estar na escola, né, para ajudar com o que fosse possível, porque eu já não ia estar no dia, né, da mostra. Sim. E daí bem na quinta, eu acho, não lembro se foi na quarta ou na quinta, porque na sexta eu já não fui. Sexta eu fui para Curitiba, né, para fazer a prova. Tava todo mundo levou assim salgadinho, bolo, refri, e daí tava todo mundo comendo e eu tava assim, eu não tenho a foto mais, mas eu tô fazendo a prova e daí tá todo mundo comendo igual você viu, eu tô aqui fazendo uma prova. Um mundo paralelo! Fantástico! É isso! Assim, não tem uma pessoa que passe medicina que querendo ou não, um sacrifício, não é? Tipo, você tá abdicando de algo. Você tá abdicando de algo. Agora, a questão que eu quero que você responda para todo mundo que está nessa fase é: vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Por que você acha que vale a pena? Nossa, sim. É difícil responder isso, mas é uma sensação diferente, sabe? É uma sensação muito estranha de passar, sabe? De tu ver teu nome ali naquela lista é uma sensação
muito estranha, é muito diferente, né? Eu digo por mim, porque eu passei no susto, né, na UniOeste, e aquela sensação de aprovação, ela não foi a que eu idealizei, né? Eu achei, nossa, quando eu passar eu vou comemorar, eu vou gritar de alegria. Eu fiquei desesperada. Por quê? Porque eu tive pouco tempo, né, para me preparar, para sair de casa e ir para o Ruge e ajeitar tudo. Foi um susto, igual você E foi muito inesperado. Foi muito inesperado. Mas, assim, quando você começa a faculdade, quando eu comecei a faculdade, assim, meu Deus do céu, assim, eu pensava em tudo que eu tinha passado, em todos, sabe, assim, todo o tempo de estudo, desde a época do terceirão, seja do cursinho que eu iniciei em 2023, porque eu iniciei o cursinho, né, eu achei que eu não ia passar, eu tinha começado. Era online, certo? Era online. Tá, tu tinha comentado comigo. Eu comecei o online. Tava em casa, né? Tava estudando em casa. E aquela sensação de você pensar, tipo, olha o tanto que eu andei para chegar aqui. Tipo, você começa a pensar em tudo que você passou, em coisas que você abdicou, e você fica, valeu a pena. Tipo, quando tu tá lá dentro, você pensa, valeu a pena, você até esquece de tudo que você passou. Você apaga que você ficou naquela angústia quando você não passou, quando não foi bem, quando não tirou a nota que você queria. Tipo, tudo tu apaga e tu pensa, valeu a pena. Foi como se você esquecesse que tu sofreu e você fala, não, agora eu tenho que começar aqui, é uma nova etapa. E eu penso nisso aí, eu penso da seguinte maneira, né? Quando a pessoa, desde o primeiro ano do ensino médio, que foi o seu caso, né? Decidiu que queria passar em medicina, ou até mesmo uma pessoa que no terceiro ano vai decidir que quer passar em medicina, ela tem que entender que, assim, o que ela quer é algo fora do padrão. É algo que é de escola da média. Escola da média. Quando você pega qualquer curso com 65% de nota, você passa. Quando você pega medicina, você tem que ter 80%. Quando você pega qualquer curso com... às vezes ali 3 meses estudando antes do Enem, você passa. Em medicina, no mínimo 1 ano bem estudadinho. A gente sempre fala no Clarice que em 1 ano dá pra passar. Então, a pessoa tem que entender que ela tá fazendo algo que é fora da média. E assim, inevitavelmente, ela vai ter que olhar para certas situações que fazem parte de algo comum na sociedade, como, por exemplo, ela pegar o ensino médio, esse é um momento que ela vai aproveitar, porque é a vida dela, porque ela vai fazer muita festa, porque ela tem que olhar para isso, talvez, e falar, legal, só que talvez eu tenha que abdicar disso. Não é talvez, ela tem que abdicar disso. E eu falo isso porque eu me vejo, de certa forma, um pouco nisso aí que vocês cultivam no ensino médio, que quando se trata de faculdade, vou falar para você, viu? Toda vez que eu vejo a galera, jogos, não sei o quê, e aí no direito eram os jogos jurídicos, aí em medicina é o intermédio, engenharia tem engenharias, e aí eu vejo a galera falando de atlética, eu vejo aquela questão de você se mudar de cidade para estudar, igual você tá na sua situação, né, de você se mudar, sair de um estado pro outro para fazer faculdade, e falar, caraca, isso é muito legal. Mas eu não vivi isso e nunca vou viver. Eu larguei a faculdade. E às vezes eu falo assim pra meu namorado, eu falo, nossa, eu gostaria de passar, tipo, de ter tido essa experiência. Mas são escolhas da vida. E eu acho que a pessoa que tá nessa situação de terceiro ano, ou talvez até um pouco antes ainda de primeiro ou segundo ano, ela tem que olhar pra isso e falar assim, olha, eu posso estar como a Isabela, criar o meu mundo paralelo lá, vai ser uma pessoa numa sala toda, vai ser uma pessoa talvez na escola toda, se tiver outras turmas, é uma pessoa que você vai encontrar, é mais ou menos essa média. Eu falo isso porque eram 100 pessoas e tinha uma na sala que a gente se lembra que todo mundo falava que fazia isso, na sua escola deve ter sido assim. E posso ter essa glória ou posso, né, ir pro caminho padrão. E segundo você, vale a pena seguir esse caminho aí.
Então, tanto quanto a isso, foi um ponto que eu tive muita facilidade. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de sair, que gosta de festa, que gosta de se enturmar o tempo inteiro. Sim. Por mim, eu estava sempre em casa estudando, lendo alguma coisa. Tipo, tô de boa em casa. Uhum. Eu tinha muita facilidade com isso. Eu não fazia questão de ficar saindo né? Então, isso me facilitou muita coisa. Tá. Eu não sofria quanto a isso. Agora, você pode-se dizer, então, que tu era focada ali. Mantinha uma consistência nos estudos, certo? Tentava manter, sempre possível. Sim, óbvio que existem momentos ali que isso não vai acontecer. Mas o que você acredita que talvez fez com que você conseguisse desenvolver esse foco, né, essa consistência? Eu acho que ter um objetivo muito claro, né? Então, eu nem sempre quis medicina, né? Eu decidi que eu queria medicina mais ou menos ali quando eu estava no 9º ano. Então, no 9º ano, inclusive, eu fazia muita questão, eu estudava para prova por muita questão. Tá. Né? Um dia antes da prova, eu pegava assim umas 50, 100 questões e eu fazia 150 questões. Caraca! Eu chegava na prova, normalmente eu já sabia a resposta de algumas questões da prova, porque eram questões de vestibulares. Ah, entendi. Eles faziam tipo um mini simuladinho. Eles pegavam algumas. Tá. As provas. Se eu não me engano, quando eu estava no 9º ano, tinha uma prova discursiva e tinha uma prova que era objetiva, né, de marcar. Legal. E daí, nessas provas de marcar, eram normalmente questões de vestibulares, né? Algumas eram inéditas, né, da banca, né, da escola, né, da instituição, e outras eles pegavam de vestibulares. Então, como eu sabia que tinha questão de vestibular na prova, eu pegava um monte de questão e eu ia fazendo. Aí, às vezes eu chegava na prova e já tinha feito a questão, eu sabia a resposta. Aí eu me preocupava com as que eu não sabia. Então, quando eu entrei no 1º ano, eu parei de fazer isso. Foi um erro que eu cometi, mas eu entrei no 1º ano sabendo que eu queria medicina. E que eu tinha que estudar. E como veio essa decisão? Se eu quisesse passar, eu tinha que estudar. Então, eu queria psicologia, né, antes. E daí eu comecei a pesquisar sobre, e eu me interessei por psiquiatria. E daí eu pensei, se eu quisesse ser psiquiatra, eu vou ter que fazer medicina. E foi aí que eu comecei a nutrir a ideia de fazer medicina. Hoje eu já não sei, hoje talvez eu não faça psiquiatria, né? Não é a principal área de interesse. Legal. Mas o que me fez querer medicina foi psiquiatria. Foi gostar da área de psicologia, me interessar por psiquiatria e decidir que para fazer psiquiatria eu precisava fazer medicina. Fantástico. E aí você, durante todo o ensino médio, tu colou naquilo e... Tem uma outra coisa aí. Sabe o que é? Olha que eu acho interessante. Quando você fala, hoje eu já nem sei mais se eu quero psiquiatria. Talvez durante a faculdade eu troque, talvez. Isso acontece muito com qualquer pessoa que em um certo momento decide que quer algo. Então, talvez tenha pessoa que decidiu que quer medicina. Você já deve ter visto algum caso assim. E aí no meio da jornada, as coisas começam a dar errado. E aí ela... não, mas eu acho que não era bem medicina. Mas não sei o quê. Talvez, de fato, não seja. Ou talvez a área que ela quer não seja. Mas uma coisa é que eu aposto que durante a sua jornada, você não dava margem para esse tipo de dúvida acontecer. É como se fosse tipo assim, sei lá, agora eu decidi e agora eu vou passar. Era assim? Eu acho que eu cheguei num ponto que era assim. Eu pensava assim, eu decido se é isso mesmo, mas eu vou passar primeiro. Fantástico. Não, aí você matou a pau. Porque, teve uma pessoa, já gravamos Investigando Aprovados com ela. Você deve lembrar da Emily. A Emily, depois de ter entrado na faculdade, ela mandou as mensagens pra mim assim, vou ser sincero,
Eu não sei ao certo se aqui dentro agora, se é o que... Ela ainda tá, ela continuou, mas no começo ela ficou com um pouco de dúvida. Só que ela falou o seguinte, e isso eu achei muito massa. Pelo visto, foi como a tua jornada. Durante a preparação, ela, em um certo momento, falou que ela queria passar, ela decidiu que era aquilo, então ela não deixou que houvesse dúvidas ali durante a jornada. É como se fosse, sei lá agora se vai ser o que eu vou seguir ou não, mas eu falei que eu vou passar. Então, no seu caso, não sei se a área que eu vou seguir de especialização vai ser psiquiatria, mas se em um certo momento você decidiu que era, você estudou até estar dentro da faculdade e agora, depois você vai definir. Então, eu vejo muitas pessoas... Eita, acho que tinha dado uma travada. Eu sei que deu um delay. Eu vejo muitas pessoas que no meio da jornada elas querem colocar essas dúvidas em pauta e querem... Não discute. Agora passa, depois você vê. Foi isso que você fez, então. Também. Na verdade, eu não lembro exatamente onde eu li, que tinha uma caixinha de pergunta de uma pessoa, assim, perguntando. Uma dessas pessoas, né? Se eu não me engano, foi do Assad. Tá. Porque eu segui o Assad. Eu, inclusive, fui aluna dele, do cursinho. Então, uma das plataformas que eu usei foi a dele. E eu lembro de uma caixinha que alguém perguntou, não sei se eu faço psicologia ou medicina. E daí o Pedro Assad falou, se você não tiver nota para passar em medicina ou psicologia, você não tem por que se perguntar se você vai escolher medicina ou psicologia. E daí eu levei isso como um mantra. Né? Falei assim, olha, se eu não passar em medicina, como é que eu vou decidir se eu realmente quero ou não medicina? Tipo, vou dizer que eu não quero só porque eu não passei? É exatamente isso. Então, tem pessoas que a dúvida surge no meio do caminho, falando, agora já era, filho, decidiu o que quer, agora tu vai passar, depois tu decide se vai ser o que tu vai continuar ou não. Porque se você deixa essas dúvidas aparecerem no meio da jornada antes de ter conquistado, você tá vacilando. Então, isso aí é fantástico mesmo. Agora, indo para um ponto interessante, né? Você falou que o que ajudou a essa consistência, esse foco, foi você ter esse objetivo muito bem claro. Mas veja como você blindou ali aquele objetivo para que esse tipo de dúvida não acontecesse. Então eu acredito que não apenas é como se em um certo momento a pessoa tivesse que definir um objetivo, mas ela blindar aquele objetivo para que, né, os momentos ruins do caminho, os momentos de dificuldade não façam com que aquele objetivo mude. Então eu acho isso muito legal. Eu até falei já que um ciclo que a pessoa precisa entrar é como se fosse assim, ela vai estar altamente motivada. Ela vai ter uma motivação para... No início... Só que ao longo da jornada é como se ela tivesse que trabalhar para reduzir o ruído. Ruído de, será que é isso que eu quero? Ruído de celular, ruído, procrastinação, tudo ali é ruído. É ruído que tá atrapalhando aquilo ali. Quando ela reduz esse ruído, ela vai ter resultado. E aí, se ela estava altamente motivada, ela reduz o ruído e ela tem resultado, ela se motiva ainda mais. Né? Então, talvez em certos momentos da sua preparação, olha que interessante. O que você acha que fez com que você conseguisse, desde o primeiro ano, estar estudando? Que foram 3 anos. O que você acha? 3 anos. Que você manteve ali durante tanto tempo? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder. Não eu acho que eu simplesmente só fui. Então, eu só segui. É o ciclo. Tu entrou no ciclo. Porque você começava a ver resultado no seu estudo. Você não começava? Sim. E aí te motivava mais. O primeiro Enem, eu acho que eu fiquei com 733 de média. Bom. Aí, o segundo eu fiz 769. E no terceiro eu fiz 779. Né? Minha média não ficou tão alta. Mas os pesos me colocavam para dentro. Porque eu fui muito bem na redação e tinha peso na redação. Legal. Eu progredi muito em redação. Minha primeira prova eu fiz acho que 900.
Aí na segunda eu fiz 960 e nessa última eu fiz 980. Mas, Então, cara, eu sabia que eu tinha que melhorar. Eu sabia que eu tinha que progredir. E, principalmente nesse último ano, no terceiro, tiveram muitas vezes em que eu não ia bem nos simulados. Aí eu pegava o próximo simulado e falava, esquece o último, você tem que fazer o próximo. redução de Você vai ter ruído, que ó. fazer, você vai ter. Você não Esquece deixava que o tu ruído foi te mal. abalar. Tanto que quando eu fui fazer o FPR, eu não, assim, eu pensava, nossa, quando eu saí da prova, né, eu pensei, nossa, fiz 50. Com certeza fiz menos de 50, ou no máximo 50. E daí quando eu corrigi, eu tinha feito 70. Mas é porque, assim, Pra quem pensei pra nos quem não últimos conhece a simulados. prova, né? 70 pra quem não conhece a prova, você passa em qualquer curso pra segunda fase. E daí eu pensava naqueles últimos simulados, porque os últimos simulados que eu fiz antes da prova, eu tinha ido muito mal. Eu tava fazendo 60%, sabe? No máximo, ficava ali nos 55, 60. E daí, quando eu saí da prova, eu pensei, nossa, fiz no máximo 50. Aí, quando eu corrigi que eu vi que eu tinha feito 70, nossa, pulei de alegria, né? Só que daí faltaram aqueles 2 pontinhos. Para quem não conhece a prova, são 90 questões, então 70, ela fez 70 e o corte foi 70 aí, você lembra? 2. 2. Você não deve esquecer as 2 questões até hoje, né? Na verdade, eu fui conferir depois da prova, tinham 7 questões, mais ou menos, que eu tinha marcado certo e eu troquei depois. Caraca. Eu fiquei pensando naquelas 7 questões. Até hoje você lembra da... Não, isso é... Foi geografia. Ah, é? A maioria foi geografia. Geografia na Federal do Paraná é pesado mesmo. Mas isso aí é o melhor exemplo para mostrar o quanto a pessoa tem que entender que quando se trata de medicina, isso só pode acontecer para ti porque você tinha um extensivo muito bem feito. Ou seja, né? Fiquei por 2 pontos. E aí, nossa, fui lá e passei na prova que eu nem esperava. Ou fui lá e passei 8 meses depois. Talvez alguém olhe e pense, caraca, que coisa inusitada, que coisa imprevisível. Talvez você mesmo pense dessa forma. Eu já olho e falo, depende. Se não houvesse o extensivo bem feito, nada disso poderia ter acontecido. Então, de certa forma, é como se fosse assim, né? Você... a sorte te encontrou estudando. Pronto. Eu, assim, às vezes penso, foi um misto de preparo e sorte. Né? Não adianta, às vezes você está preparado. A sorte Você está preparado, mas a sorte não está ali. Tipo, não é tua hora. Agora, só sorte sem estudo não dá em nada. Então, né, é aquilo. Volta na questão, né? De se você não tiver nota pra psico, pra medicina, não tem que querer escolher, antes você tem que ter nota. Da mesma forma, não adianta de nada tu ser agraciado com ter marcado as 7 que a Isabela marcou errado, você marcou certo, só que todo o restante tu errou, já era. Então, a melhor forma de se blindar mesmo a preparação é essa questão de você ter um extensivo muito bem feito. E o que eu tinha comentado dos 3 anos, porque muita gente talvez olhe e pense, caraca, mas eu não sei se eu conseguiria. Às vezes a pessoa já saiu do ensino médio e olha pro ensino médio dela e fala, olha, eu não sei se eu conseguiria passar os 3 anos estudando. Quando você entra nesse ciclo de você... Então, quando você falava, olha, eu tirei tanto no meu primeiro ano, eu tenho certeza que você olhou para aquela nota e falou, caraca, interessante, é uma nota... Então, quando você começa a ver o resultado ali, você se motiva ainda mais. Porque o que cansa não é estudar muito. O que cansa é estudar muito e não ver resultado. Não ver o resultado. Justamente. E eu acho ainda que uma outra coisa, quando a gente fala em resultado, não é você estar acertando 80% no simulado, mas às vezes você está acertando 60%, 70% e falar, pô, dá para fazer mais no próximo. Você tinha isso. Sim. Tanto que acho que a primeira vez que eu fiz mais de 80% no simulado tinha sido agora em 2023.
Que eu peguei, acho que uma prova da Campo Real. E eu fiz mais, eu acho que eu fiz 83%. Ou seja... Foi a primeira vez que eu fiz mais de 80%. Isso já depois de tu ter passado. Pra ver como... quando a gente fala, você tem que enxergar resultado, né? Não quer dizer que vai ser um 80%. Você não tinha batido isso. Mas é você olhar pro resultado que você tem ali e tu ver valor nele. Tu olhar para aquele resultado que tem ali, mesmo sendo ainda 60%, 65%, e olhar com apreço para ele. Olhar sabendo que dá para melhorar, mas já contente com o que foi feito. Eu acho isso muito massa. Dá para ver que você levava isso durante a sua preparação. Porque se não levar também, convenhamos, né? A pessoa pira. A pessoa não consegue aguentar o tranco. Você acha que, tipo, durante a sua preparação, tu tinha essa estabilidade emocional? Tu tinha essa... Como que era isso? Olha, eu acho que a última coisa que eu tinha era estabilidade emocional. Eu ficava assim... Calma, aí você vai estragar o que eu tô construindo pra alguém que tá escutando. A pessoa vai falar, já era pra mim. Eu acho que você tinha e você só não sabe que você tinha. Me explica aí o que é. Explica pra mim. Olha, eu, assim, ano passado não, né? 2022. Sim. Foi um ano, assim, muito caótico, assim, né? Foi ensino médio, né? Preparação de vestibular e tudo. E daí eu fazia tudo meio no automático. Tipo, eu tentava não pensar muito que tinha prova chegando, que tinha vestibular, que tinha Enem, porque senão eu começava a pirar. Você cai no ciclo. Sim, e eu tentava só ignorar que, sabe assim, obviamente, a gente fica ansioso, né? A gente fica um pouquinho ansioso. Mas eu tentava ignorar que as provas estavam chegando. Eu só continuava fazendo. Eu acho, assim... E você não acha que isso é estabilidade emocional? Não sei, claro eu acho assim um pouco... Claro que é. Maluco. Porque... Não, é porque você... Não, mas assim, quando a gente fala em você ter inteligência emocional, você ter estabilidade emocional, não quer dizer que você não vai passar por momentos de desespero, momentos de ansiedade. Quer dizer que você não vai deixar com que eles te afetem. Esse é o ponto. Então, eu achei interessante, porque você tinha sem saber que você tinha. Quando a gente fala que o ciclo que tu tem que entrar, né? Você tá altamente motivado, tu reduzir o ruído, você vê o resultado e se motivar ainda mais, você começa a fazer justamente no automático. É isso aí que você tá comprovando o que eu tava falando com outras palavras. Porque pensa só, quando você fala, eu só tentava ignorar, o que é isso? Redução de ruído. Era aquele ruído ali, a prova tá chegando, você ainda não bateu 80%, isso aqui ainda não tá bom, você ainda não tem nota para passar. Você não deixava com que aquilo te abalasse. Aquele ruído, ele ficava apagado. Então, para alguém que tá escutando, não achar que... para alguém que tá escutando também não passa a pensar, acabou pra mim. Gente... eu falo isso aqui, com alguns anos já. Quando a Isabela tava lá no primeiro ano, eu tava começando com o vestibulando. Eu garanto pra vocês. Assim, não existe uma pessoa que passe medicina e em algum momento da preparação dela, ela não teve um momento de desespero. Ela não teve um momento de ansiedade. Só que a pessoa que passa é a que não deixa isso abalar. Então você seguia, mesmo com isso aí, você ignorava. Isso é tanto que eu ignorava tanto essa sensação da prova chegar que eu estudei até o dia da prova. Antes da prova eu estava estudando. Sim. Eu conseguia estudar naquele sábado antes da prova, eu estudava no dia da prova. Tipo, tranquila. Minha cabeça estava tranquila quanto a isso. Foco. Redução de ruído. Sim. Ignorava que ia ter a prova e falava, não, vou estudar. Eu não ficava tranquila em descansar aquele sábado. Eu pensava assim, se eu não estudar, eu vou começar a pensar demais nessa prova, eu vou ficar ansiosa e eu vou deixar isso tudo me afetar. Então eu vou estudar só pra espairecer a cabeça. Pra não ficar pensando na prova. Agora, pra provar que
tem pessoas que vão encontrar que vão conseguir reduzir esse ruído fazendo o que você fez. Por exemplo, no sábado antes da prova estudando. Vai ter pessoa que, para reduzir o ruído, no sábado antes da prova, ela vai ter que ir num parque. Enfim, o que a pessoa vai escolher, faz, desde que haja essa redução de ruído. Isso é o crucial. Isso é você ter essa inteligência emocional. E assim, eu acho que a gente consegue achar um negócio bem interessante, que quando eu falei sobre, você tava no ensino médio e tu tinha meio que criar um mundo ali paralelo, né? E por que isso é só para ensino médio? Porque a pessoa, digamos, no cursinho, querendo ou não, ela tá num ambiente ali que outras pessoas querem passar em medicina, que tem mais pessoas com o mesmo objetivo que ela. Às vezes, quando ela tá no cursinho presencial, ela encontra lá um grupo de amigos que fazem simulado juntos. Isso é, assim, muito comum em presencial. E eu acho que tem um negócio interessante aí. Uma das coisas, você vai me confirmar, mas eu acho que sim. Se sim, a gente fez um bom trabalho. Uma das coisas que ajudou você ter estar ali no mundo paralelo, muito mais focada, durante o seu terceiro ano, foi ter entrado no Pilares. Tanto que eu entrei na Elite depois. Sim. Como foi pra ti? Então, se eu não me engano, eu entrei em agosto. Foi muito próximo da prova que eu entrei na Elite. A Elite, só pra você entender, agora o que existe, o que você tinha na Elite, é muito o que a galera tem o ano todo ao longo do Pilares. A gente trouxe pontos da Elite pro próprio Pilares e ainda até outros benefícios que nem havia na época. Então, aprovado em medicina que faz chamada com a galera, tem tudo isso. Mas então, entendamos, né, porque já faz um bom tempo, o que você comenta por Elite, o Pilares hoje. Né? E esse ambiente deve ter sido o que contribuiu para esse mundo paralelo. Sim, com certeza. Porque, assim, era a galera que tu tinha para conversar sobre vestibular, sobre prova. Então, era 8 horas da manhã, tinha gente mandando bom dia com uma questão lá, perguntando, a gente tirando dúvida, era a gente mandando pergunta, era um respondendo o outro ajudando o outro, um fazendo simulado, outro fazendo aula de prova, e daí jogava lá, não, errei tal questão, como é que vocês iam responder? Né? Quando você está dentro desse ambiente, você facilita muita coisa. Porque você sabe que não é só você que está fazendo aquilo. Né? Total. Então, isso ajuda completamente. Ajuda a estar nesse mundo ali paralelo. O que mais que tu acha que o Pilares te ajudou? Foi saber o que eu tinha que fazer. Né? Porque, como no primeiro ano eu só assisti aula, no segundo ano eu comecei a fazer simulado, comecei a fazer mais questões. Mas quando eu cheguei no terceiro, não fazia TVA. Eu não analisava prova, eu só fazia prova. Imagino. Né? Então eu não sabia analisar uma prova, eu não sabia dizer, isso aqui foi um erro por falta de atenção, isso aqui foi um erro pontual da prova, não consegui resolver, ou foi um erro de nunca vi esse conteúdo, né? Então eu não classificava os erros. Eu olhava para a prova e falava, acertei tanto, é isso, próximo. Sim. Não tinha isso, né? E o meu estudo, obviamente, era por aula. Eu não sabia dizer exatamente o que eu tinha que ver da aula. Eu via tudo. Eu via o conteúdo inteiro, né? Não pegava ali exatamente, sentava, olhava, olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso. Né? Isso aqui eu tenho que priorizar, isso aqui eu não tenho que priorizar. Organização, eu não sabia planejamento. Eu não sabia fazer isso. Então, o que mudou de fato, o que o Pilares me trouxe, foi saber organizar e saber discernir o que eu precisava e o que eu não precisava. Massa. Nossa, Tanto que eu acho que eu tenho todos os materiais salvos ainda no computador. Porque eu usava e eu pegava aquelas provas e pegava os PDFs, eu baixava os PDFs das aulas. Não, e daí eu ia deixando lá tudo. E só para tu... Estudava aqueles PDFs. Para tu ter uma ideia, né? Quando a gente fala sobre isso,
a gente vem batendo muito agora e focando em desenvolver cada vez mais essa questão de organização aí com ferramenta. Então, ferramenta de organização em que a pessoa coloca bonitinho o que ela estudou no dia, onde tem ali os conteúdos todos classificados. Porque eu sinto que organização, quando a pessoa... É quase como se fosse assim, ó, tipo, quando a pessoa não tem planejamento, ela só vai fazendo. Só vai fazendo. E às vezes ela não percebe que muito do que ela tá fazendo é inútil. Né? Tipo, aquilo de... muito do que ela tá fazendo é uma oferenda ao nada. Então ela tá estudando conteúdo que não vai cair, ou ela tá estudando de uma forma que ela não vai lembrar depois, ou ela tá fazendo uma prova que é basicamente a mesma coisa que não fazer se ela não faz o TVA. Então, organização, planejamento é algo importantíssimo. E tu acha que o Pilares desenvolveu isso aí em ti? Com certeza. Massa. Com certeza. Massa. Tanto que sabe aquela planilha de... Conteúdos neutros, positivos e negativos. Isso. Nossa, aquilo ali. Eu tinha ela impressa, assim, eu deixava em cima da mesa. Legal. E daí eu começava a pensar alguma coisa, eu olhava aquela planilha e falava, isso aqui tá vermelho. Eu preciso estudar tanto, porque eu não tinha tanto tempo, né? Então eu priorizava os que estavam, que eram verdinhos, positivos. E assim... E daí eu... Pode falar. Ia. Porque quando... Não, eu simplesmente pegava e seguia com aquilo dali e falava, olha, eu não tenho tanto tempo, eu preciso priorizar algumas coisas. Quanto menos tempo tu tem, especialmente quando se trata da escola, né, mais estratégico, mais assertivo precisa ser o seu estudo. Muito bom. Muito bom. O que você falaria para alguém que às vezes... porque, assim, isso é um negócio interessante. Você, desde o seu primeiro e do seu segundo ano, você estudava, né, e você foi entrar no Pilares no comecinho do teu terceiro ano. E assim, talvez alguém que esteja escutando, ou até eu mesmo, eu fico pensando assim, será que não bateu uma dúvida no começo do terceiro de falar, mas será que eu preciso? E eu acho que acontece isso muito com, por exemplo, alguém que está às vezes no segundo ano de cursinho até, né? Nossa, mas eu já estou no segundo ano de cursinho, será que realmente vai fazer diferença para mim? As pessoas às vezes pensam que o Pilares, depois de um certo ponto, é mais para quem está no começo. Eu digo que é justamente o contrário, né? Porque quanto mais tu evolui, mais difícil se torna de tu evoluir. Então eu queria entender de você se houve uma certa dúvida de, mas será que eu realmente preciso depois de tudo que eu já estudei? E o que você falaria para quem tem essa dúvida? Eu com certeza tive um pouco de dúvida, só que eu não entrei direto no Pilares, né? Acho que a primeira coisa que eu entrei foi aqueles... não é se era Desvendando a UFPR. Revelando. Foi o primeiro que eu entrei. Eu entrei naquele. Tá. E daí eu comecei a usar ele. E daí quando abriu o Pilares, eu lembro que eu já tinha participado de um evento da turma 6. E eu não entrei. Porque eu não tinha conhecido ainda o curso, né? E daí eu entrei na turma 7. Porque eu daí já tinha uma certa noção de como é que funcionava, né? De como era estruturado o curso. E daí eu participei do evento e eu entrei na turma 7. Tá, então você já conhecia ali, tu ficou namorando Pilares. E aí tu entrou. E daí eu decidi entrar. Tá. Né? Mas assim, foi um divisor de águas, porque eu vejo isso porque eu tive a experiência do cursinho também. Porque eu fiz, né, um período de cursinho em 2023. E embora a gente tenha organização do cursinho, né, óbvio, você tem a apostila, daí tem frente, daí tá tudo organizadinho, você tem aquilo dali pronto na tua frente, mas muitas das vezes você não tem estratégia. Você chega no cursinho, você não tem estratégia de estudo. Tipo, você fica no simulado só do cursinho, ou você fica só na aula do cursinho, tu não vai além daquilo. Então, serve tanto para quem está em casa, quanto para quem está no cursinho. Fantástico. Né? Eu posso dizer isso porque eu vivi os dois, né? Eu tive experiência nos dois. Então, quando você está em casa, você não tem organização. Você tem aquela confiança para estudar. Você tem aquela confiança que você vai fazer o que for possível. E quando você está dentro do cursinho, você tem a organização, mas muitas vezes você fica preso àquela organização.
Igual, eu sentia, porque antes de eu passar, aquele mês antes de eu passar na UniOeste, foi um mês que eu atrasei muita coisa. Matéria acumulada. Apareceram alguns imprevistos, às vezes eu não conseguia assistir uma aula, ou eu deixava de assistir uma aula para assistir outra. E, estranhamente, eu tava tranquila. Não sei. Não sei porquê. Eu tava muito tranquila. Normalmente eu ficaria desesperada. Mas eu tava muito tranquila. Não sei se era porque alguma coisa já me dizia que ia acontecer alguma coisa, que eu ia passar. Mas aquele mês foi um mês que eu tava com muita matéria acumulada, que eu tava com simulado atrasado, tinha simulado pra corrigir. Mas eu tava tranquila. Minha cabeça, assim, tava tranquila. Eu não sei por Já tava quê. pressentindo. Não sei por quê. Tava pressentindo que ia passar. Mas, assim, eu pequei um pouco na organização, mesmo tendo a organização pronta do cursinho. Uhum. Tipo, a organização do cursinho, ela muitas vezes não basta. Porque você seguir o cursinho é uma coisa. Agora, utilizar o cursinho de fato é outra. Porque você pode aparecer nas aulas, você pode assistir todas as aulas tranquilamente. Não quer dizer que você vai aprender de fato. Uhum. Porque não é só a aula que importa. Total. Então, o método que tu utiliza, seja estudando em casa, seja estudando no cursinho, é o diferencial. Esse é o ponto principal, né? O diferencial, ele não tá no cursinho e não tá no estudo em casa, ele tá na pessoa que tá se utilizando daquilo dali. Aí você sintetizou o que a gente fala de, o cursinho, seja em casa, seja presencial, você tá na escola, enfim, tudo aquilo ali é um veículo, né? É um veículo. Por quê? Vai ter gente na tua sala que passou na mesma faculdade que você, só que estudou no cursinho presencial. Vai ter gente na mesma sala que você, que passou no primeiro ano após ter se formado estudando em casa. Vai ter gente, enfim, vai ter gente como você que passou direto do terceirão. Então, para mostrar que o veículo pode ser o mais variado. O veículo pode mudar. Agora, independente do veículo, a qualidade do piloto importa muito mais. A qualidade do piloto é mais importante que o veículo. Então isso aí que você falou é fantástico. Você sintetizou o que a gente sempre fala. Por exemplo, você... se você estivesse no cursinho presencial, talvez você passaria também. Se você estivesse no cursinho em casa, talvez você também passaria. Né? Porque a Isabela ali, ela entendeu como é que funciona o jogo. Ela soube manejar. Fantástico. Nossa, muito massa. Bem muito isso. massa mesmo. E eu achei interessante isso. Que mesmo você já tendo uma nota interessante, vamos concordar, né? Para o segundo ano do ensino médio, você ainda falou que o Pilares foi um divisor de águas. Isso me deixa contente em saber que o trabalho está sendo muito bem feito desde aquela época, né? Porque faz um tempo já, 2022, estamos em 2024. Foi no início de 2022, vai fazer 2 anos quase. Eu lembro. É bastante tempo. Eu lembro. Agora a gente vai lançar a turma, só pra tu entender que loucura, né? Tu entrou na turma 7, a gente tá lançando a turma 16. Tipo, caraca, quase 10 turmas depois e 2 anos. Vai ser agora no começo de 2024. Isa, pra finalizar, assim, depois de tudo que a gente... Foi uma entrevista muito massa, foi inusitada, eu não sabia de alguns pontos aí. Achei legal que... Se eu me surpreendi, imagina quem estava escutando. Inclusive, quem está escutando, não esqueça de apertar o like, de apertar nas 5 estrelas no Spotify, se você está acompanhando por lá. E pra gente finalizar, qual conselho você deixaria para quem também quer passar em medicina? Olha, eu acho que é muita coisa. Né? A gente tem muita coisa assim. Dava pra gente conversar mais umas 2 horas, né? Eu acho que não bitolar. Não bitolar com matéria atrasada, com uma nota ruim no simulado. Né? Muitas vezes a gente começa a bitolar e a gente perde um pouco o senso de direção. Né? A gente começa a olhar para
para algum resultado ruim ou não passa, né? No meu caso, sim, eu não passei na UFPR Por poucos pontos. e depois eu joguei minha nota na Unir, né, que é a federal daqui. E eu não passei. Então, assim, foram 2 reprovações seguidas, Uhum. né? Mas depois eu fui aprovada em 2. Eu acho assim, eu vejo muitas coincidências. Eu brinco que eu não passei por 2 pontos. Eu fui reprovada em 2 faculdades, mas eu passei em 2 faculdades depois. Eu digo que tem muito 2 nessa história. E dia 23, se eu não me engano, a prova da UFPR foi dia 23 em 2022. E daí, dia 23 foi o dia que eu comecei na UniOeste. Caraca! Eu às vezes olho pra isso e fico... É muita coincidência. É muito estranho. Total! Mas assim, o processo ele é muitas vezes difícil, é um processo cansativo, é um processo que você vai se questionar muitas vezes e você precisa voltar sempre para o teu objetivo. Olhar para o objetivo e falar, olha, é isso aqui e eu vou seguir. O que eu precisar fazer, eu vou fazer. Porque vale a pena no final. Nossa, assim, quando tu tá lá dentro da faculdade, quando tu vai pra tua primeira aula da faculdade, quando tu começa aquelas aulas práticas, sabe, assim, a primeira vez que tu vai pro hospital, é uma sensação indescritível. Que tu olha pro que tu passou e você só pensa que valeu a pena. Sabe, assim, é nunca perder o objetivo dentro da tua visão. Tu tem que estar olhando para aquele objetivo. Se você perder o foco daquele objetivo, você começa a se questionar. Você começa a pensar se isso realmente vale, né, a pena fazer. Então, foi o que me fez continuar, né? Foi o que me fez continuar estudando e perseverando, mesmo que fosse mal em vestibular, que fosse mal em simulado. Foi nunca ter perdido de vista o objetivo que eu tinha. Esse é o conselho que eu dou. Sim, não perca de vista o objetivo que você tem. E sem bitolar. Tem um módulo do Pilares que tem essa frase e eu acho que é a cada aula, né? Aquele módulo... Olha, porque eu bitolei muito. Aquele módulo sobre organização. Muito. É normal, é normal. Não à toa é uma das coisas que a gente sempre... Assim, ó, tava ontem na reunião com a turma 15, mais do que o dobro da tua, né? Turma 7, turma 14, tava na 15, falando ainda, reiterando, não bitola. Não bitola, não bitola. Então, isso é padrão. É que, assim, né? Acho que todo mundo que quer passar em medicina tem noção de que, é o curso mais concorrido, é medicina, então já tem essa bitolagem, né, por natureza, normal. Por isso que é um trabalho para que isso não aconteça. Você começa a pensar, não, vai ser impossível, eu vou ter que me matar de estudar. E daí a pessoa já começa com essa cabeça. Isso atrapalha muito. Assim, a gente sabe que ela vai mesmo, né? A gente sabe que ela vai ter que se matar de estudar. Só não dá pra ficar pensando nisso. Só não dá pra ficar pensando e não dá pra avisar, mas a gente sabe que é assim mesmo. Bom, fantástico. Isa, muito obrigado pelo teu tempo. Eu tenho certeza que isso daqui eu que agradeço. Foi muito importante pra muita gente que ou tá na mesma situação que você, direto do ensino. Olha, eu acho que o sonho de todo mundo que tá no PQA é um dia chegar aqui e participar de uma entrevista. Gostei dessa, hein? Gostei. Tem que ser a meta da galera. Eu quero participar do Investigando Aprovados. E de fato, porque é pra inspirar muita gente. Então saiba que além de muita gente está... não, peguei essa dica ali, peguei isso aqui. Você está inspirando muitas pessoas. Muitas pessoas que talvez estavam, né, em um certo momento bitolando, em um certo momento... talvez, mas será que é isso mesmo que eu quero? E agora ela vai sair e falar, não, esquece tudo isso aí, sem bitolar, redução de ruído, e vou sair estudando, vou entrar no Pilares e vou meter ficha em breve, tá em medicina também. Então, parabéns, muito obrigado por tudo. Obrigada. Tchau, tchau.